Francamente, eu nunca imaginei que meu marido me abandonaria numa cidade desconhecida no interior da Bahia. Aquele calor sufocante, o suor escorrendo pelas minhas costas, enquanto observava a poeira subindo atrás da caminhonete de Ricardo, desaparecendo na estrada. Tudo por causa de um telefonema suspeito que atendi mais cedo. Quem era aquela mulher perguntando por ele? Amor, quem era no telefone? Perguntei enquanto voltávamos para o hotel, depois do almoço naquele restaurante de beira de estrada, com um ventilador barulhento e toalhas de mesa quadriculadas. Os amigos dele começaram a dar risadinhas irritantes. Marcos, o pior deles, um empresário metido à besta que sempre me olhava como se eu fosse uma intrusa, sussurrou algo no ouvido de Ricardo. Dava para ver que não era nada bom pela expressão que meu marido fez em seguida. Júlia, não começa. Todo lugar que a gente vai, você arruma um problema. Ricardo apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Tô de saco cheio dessas crises de ciúmes, dessa sua paranoia. Os outros riram como se fosse uma piada interna. A controladora ataca novamente. Alguém comentou no banco de trás. Senti meu rosto queimando, mas não iria chorar na frente deles. Por que me sujeitei a viajar com essa turma que nunca gostou de mim? Ricardo vinha mudando tanto nos últimos anos. O carro parou bruscamente naquela cidadezinha que nem nome eu sabia. Desce, ele ordenou. Pensei que fosse uma brincadeira idiota, até ver sua expressão. Ele jogou minha bolsa na calçada. Documentos, um pouco de dinheiro, nenhum cartão. Vamos ver como ela se vira para voltar. Ouvi a risada enquanto a caminhonete arrancava. Fiquei ali parada, incrédula, com minha bolsa aos pés e meu celular sem sinal, assistindo meu casamento de 5 anos desaparecer numa nuvem de poeira vermelha. Que tipo de homem faz isso com a própria esposa? E pior ainda, que tipo de mulher eu me tornei para não perceber que estava casada com um monstro? Os 3 primeiros dias foram de puro terror. Vagando pelas ruas estreitas daquela cidade chamada Jequitinhonha, eu alternava entre raiva explosiva e choro compulsivo. A pousada barata, onde consegui quarto, tinha um ventilador que só funcionava em velocidade furacão e um colchão com uma depressão no meio que parecia um abraço indesejado toda noite. Meu celular finalmente pegou o sinal. Mas para quê? Ricardo, seus amigos, todos tinham me bloqueado no WhatsApp. As mensagens voltavam com aquele único tique cinza, como pequenas rejeições digitais. Minha mãe faleceu há anos, meu pai sumiu no mundo e minhas amigas eram, na verdade, esposas dos amigos dele. Quem me restava? Senhora, tem certeza que quer registrar isso como abandono? Não foi só uma briga de casal? O policial devia ter uns 20 e poucos anos, cabelo cortado rente, olheiras profundas de quem trabalhava em turnos exaustivos. Quando digitou o nome de Ricardo, algo estranho aconteceu. Ele franziu a testa, olhou para mim com uma expressão diferente e anotou algo num caderninho. Tem alguma coisa errada com o nome dele? Perguntei, inclinando-me sobre o balcão surrado da delegacia. O jovem policial fechou a tela rapidamente. Não, nada. É só procedimento padrão. A senhora tem como voltar para São Paulo? Tem família lá? Por que ele não respondeu minha pergunta? Meu dinheiro estava acabando rápido demais. A dona da pousada, Dona Marinette, uma senhora de cabelos grisalhos, sempre presos num coque apertado, me olhava com uma mistura de pena e desconfiança todas as manhãs quando eu descia para o café. Seu marido já ligou, minha filha? Perguntava enquanto me servia café forte demais numa xícara lascada. Na sexta noite, deitada naquela cama que parecia engolir meus sonhos, a verdade finalmente me atingiu como um tapa. Ele não voltaria. Não foi um impulso, um momento de raiva. Ricardo planejou isso. Talvez não exatamente o local, mas me deixar. As lágrimas secaram, dando lugar a um vazio estranho. Como não percebi antes que meu casamento era uma farsa? Na manhã seguinte, entrei na única joalheria da cidade, um estabelecimento minúsculo com grades nas janelas e um sino que tocou quando abri a porta. O homem por trás do balcão olhou com interesse para minha aliança de ouro com pequenos diamantes.
Quanto a senhora quer por isso? Perguntou, já pegando sua lupa. Vendi o símbolo do meu casamento fracassado por muito menos do que valia, mas o suficiente para começar de novo. A rodoviária era tão pequena que mais parecia uma sala de espera improvisada. Enquanto contava o dinheiro para comprar a passagem de volta para São Paulo, um papel antigo caiu da minha carteira. Uma foto amarelada. Eu, criança, de vestido florido, na frente de uma casa de fazenda. Atrás estava escrito: Júlia, 7 anos, São Bento, Minas Gerais. Me lembro como se fosse ontem, o dia em que Ricardo começou a organizar nossas finanças. Primeiro foram os cartões unidos numa única conta conjunta, depois a venda do meu carro. Para que 2 carros, amor? E, por fim, a exigência de que eu largasse meu emprego na agência de publicidade. Você trabalha demais, quero mais tempo com você. Como fui tão cega? Tão facilmente manipulada? A senhora vai querer passagem para onde? A atendente mascava chiclete e me olhava com impaciência. Na minha cabeça, flashbacks da última grande decisão que Ricardo tomou sozinho. O seguro de vida. É importante termos isso, Ju. Você como beneficiária do meu e eu do seu. Apenas assine aqui, não precisa ler todas essas páginas chatas. Olhei novamente para a foto na minha mão. São Bento, em Minas Gerais. Tem como chegar lá? A mulher fez uma careta, consultou o sistema. Tem que ir até Belo Horizonte, depois pegar outro ônibus até Poços de Caldas e de lá uma van para São Bento. É uma viagem longa, hein? Algo dentro de mim se acendeu. Uma fagulha de curiosidade misturada com esperança. 16 horas depois, estou aqui, olhando pela janela embaçada do ônibus para as montanhas da Serra da Mantiqueira que aparecem na névoa matinal. Não sei o que estou fazendo, não sei o que espero encontrar, mas pela primeira vez em anos, a decisão foi completamente minha. Você já sentiu isso? Aquela mistura de terror e liberdade quando você pula sem saber se tem uma rede embaixo? A pequena van sacolejava na estrada de terra, levantando poeira que entrava pelas janelas abertas. O motorista, um senhor de boné desbotado e bigode grisalho, cantarolava músicas sertanejas antigas. Primeira vez em São Bento, moça? Perguntou-me olhando pelo retrovisor. Como ele sabia? Será que estava tão óbvio assim que eu era uma forasteira, uma fugitiva de minha própria vida? Quando a van finalmente parou na praça central, senti um estranho déjà-vu. A igrejinha branca, o coreto no centro, as casas coloridas ao redor. Era como se um pedaço esquecido da minha infância tivesse ganhado vida. Fim da linha, anunciou o motorista. Desci com minha única mala, respirei fundo o ar puro da montanha e pensei: e agora, Júlia? O que você vai fazer com essa liberdade que nem sabia que queria? Não sei se foi o cansaço da viagem, a falta de comida decente ou simplesmente o peso de tudo que aconteceu. Mas depois de caminhar por 1 hora naquela trilha que parecia me chamar para além da cidade, minhas pernas simplesmente desistiram. O céu azul começou a girar, as nuvens dançando como algodão doce na festa de aniversário que minha mãe fez quando completei 6 anos. Engraçado como a mente nos prega peças nos momentos mais inoportunos, não é? Quando abri os olhos novamente, um teto de madeira rústica girava lentamente acima de mim. O cheiro de café recém-coado e ervas secas invadiu minhas narinas. Estava deitada num colchão coberto por uma colcha de retalhos coloridos, numa sala pequena, mas aconchegante. A moça acordou. Uma voz feminina gritou da cozinha. Quem era essa pessoa? Como vim parar aqui? Bebe isso devagar, menina. É chá de erva cidreira com um pouquinho de mel. Vai te ajudar a melhorar. A senhora devia ter seus 70 anos, cabelos brancos presos num coque frouxo, mãos marcadas pelo trabalho, mas olhos de um castanho vivo e penetrante. Ela ajeitou um travesseiro atrás das minhas costas com uma gentileza que me fez engolir em seco para não chorar. Quando foi a última vez que alguém cuidou de mim assim? A senhora me encontrou na trilha? Perguntei, tomando o chá que esquentava minhas mãos trêmulas. Encontrei sim. Tava indo ver minha horta quando vi você caída lá perto da jabuticabeira velha. Antônio, meu marido, me ajudou a te trazer.
Sorte que somos os mais próximos daquela parte. Ela me estudava com curiosidade, como se tentasse resolver um quebra-cabeça. Enquanto explicava minha situação, omitindo a parte vergonhosa do abandono, meus olhos percorreram a sala simples. Foi quando vi, emoldurada na parede, uma fotografia em preto e branco que me fez engasgar com o chá. Era a mesma casa da minha foto, só que mais nova, com um grupo de pessoas na frente. Essa casa na foto, eu tenho uma fotografia igualzinha. Dona Conceição, assim ela se apresentou. Pegou a foto da minha mão com delicadeza, olhando dela para mim repetidas vezes. Seu rosto foi mudando, os olhos se arregalando em reconhecimento. Meu Deus do céu! Sussurrou colocando a mão sobre o peito. Você é filha da Mariana, não é? Tem os mesmos olhos, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando está confusa. Minhas mãos começaram a tremer tanto que quase derrubei a xícara. Mariana era o nome da minha mãe. Como essa senhora poderia saber? Sim, minha mãe se chamava Mariana. Mas quem é a senhora? Conceição segurou minhas mãos entre as suas, ásperas e quentes. Sou irmã da sua avó, menina. Você voltou para casa sem nem saber. Naquele momento, entendi que meu colapso na trilha não foi acidente. Foi o destino me trazendo para onde eu deveria estar. Não, Júlia. Você precisa arrancar a erva daninha pela raiz, senão ela volta mais forte. Conceição ria do meu jeito desajeitado de lidar com a horta. Minhas unhas, antes perfeitamente feitas em salões caros de São Paulo, agora estavam curtas e com terra por baixo. Estranhamente, me sentia mais viva do que nunca, mesmo com as costas doendo de um jeito que nem sabia ser possível. Fazia 3 semanas que estava vivendo com Conceição e Antônio, um senhor de poucas palavras, mas sorriso fácil, que me tratava como se fosse da família desde o primeiro dia. A neta de Clotilde tinha que voltar um dia, ele dizia, enquanto me ensinava a ordenhar a única vaca que tinham no pequeno curral atrás da casa. O mais estranho? Tudo ali parecia familiar, como se meu corpo lembrasse de coisas que minha mente havia esquecido. Por que minha mãe nunca me contou sobre vocês, sobre esse lugar? Perguntei uma noite, enquanto descascávamos milho na varanda, observando vagalumes dançarem no escuro como pequenas estrelas caídas. Os grilos cantavam sua sinfonia noturna, e ao longe um urutau lançava seu lamento melancólico. Conceição suspirou, seu rosto envelhecido se contorcendo numa expressão difícil de ler. Sua mãe saiu daqui com 17 anos, depois de... Bem, houve um problema. Ela era jovem demais, assustada demais. Conceição parou de falar abruptamente, como se tivesse chegado à beira de um precipício. Mariana jurou nunca mais voltar e, pelo visto, decidiu cortar todos os laços com o passado. E por que os adultos sempre acham que protegem as crianças escondendo a verdade? A cada dia, eu descobria um pouco mais sobre a história da minha família, como peças de um quebra-cabeça espalhadas que lentamente começavam a formar uma imagem. Minha avó Clotilde havia sido uma mulher forte, que criou 3 filhas sozinha após ficar viúva jovem. O pequeno sítio produzia café de qualidade, que sustentou a família por gerações. Mas havia silêncios, assuntos que Conceição desviava como quem evita pisar em cacos de vidro. E sua filha, Dona Conceição? A senhora disse que ela mora em Curitiba, não é? Perguntei enquanto ajudava a preparar o almoço. O barulho da faca cortando cebolas parou abruptamente. Conceição ficou imóvel, os ombros tensos. Isso mesmo, ela tem uma vida muito ocupada lá. Trabalha muito. Seus olhos evitaram os meus e suas mãos tremeram levemente ao retomar o corte. Havia algo errado naquela história, mas decidi não pressionar. Não ainda. Nas manhãs, comecei a sentir tonturas que atribuía ao trabalho pesado e ao sol forte. É só cansaço, dizia para Antônio, que me observava com preocupação quando precisava parar para respirar entre uma tarefa e outra. Meu corpo estava mudando, mãos mais fortes, pele bronzeada pelo sol, ombros mais definidos. Mas havia outra mudança acontecendo dentro de mim,
uma que eu ainda não estava pronta para reconhecer. Será que você já sentiu isso? Seu corpo tentando te contar algo que sua mente se recusa a ouvir? Você tem jeito pra coisa, moça da cidade. O senhor Joaquim, dono da banca ao lado da nossa na feira do produtor, sorriu mostrando os dentes amarelados pelo café e pelo cigarro de palha. Eu estava ali, vendendo os produtos do sítio, geleias, conservas, ovos e verduras, usando técnicas de marketing que aprendi na faculdade. Coloquei toalhas coloridas, organizei os produtos por cores, criei pequenas placas com letras caprichadas. A fila na nossa barraca não parava de crescer. Foi quando notei um senhor de idade avançada me observando fixamente do outro lado da praça. Seus olhos azuis, contrastando com a pele curtida de sol, se arregalaram quando nossos olhares se cruzaram. Ele deu 2 passos em minha direção, parou como se tivesse visto um fantasma e depois saiu mancando apressadamente. Quem seria ele? Por que reagiu daquela forma? Na volta para casa, sentada na carroceria da velha picape de Antônio, junto com as caixas vazias e o dinheiro da melhor venda que eles já haviam feito, senti um orgulho diferente de tudo que já experimentei. Não era como fechar um contrato milionário na agência, nem como comprar aquela bolsa caríssima que Ricardo tanto criticou. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. Algo que fazia sentido em cada célula do meu corpo. Júlia, você tá se sentindo bem? Tá pálida. Conceição perguntou na manhã seguinte, quando me encontrou debruçada sobre o vaso sanitário do pequeno banheiro de azulejos azuis desbotados. Deve ser alguma coisa que comi, respondi automaticamente, embora uma suspeita crescesse dentro de mim. Fazia quanto tempo que minha menstruação não vinha? Nos últimos meses com Ricardo, com tanto estresse, nem prestei atenção. 3 dias depois, com um teste de farmácia comprado na cidade, tive a confirmação. Estava grávida. Grávida de um homem que me abandonou, que planejava... O que exatamente? As peças começavam a se encaixar, e o quebra-cabeça que se formava era assustador. Sentada na beira da cama, olhando para o bastão de plástico com 2 linhas rosa, me perguntei: o que faço agora? Como crio uma criança sozinha, sem dinheiro, sem emprego fixo, num lugar onde cheguei há tão pouco tempo? Enquanto lutava com meus pensamentos, ouvindo o barulho reconfortante de Conceição preparando o café na cozinha, tive uma ideia. Se conseguia aumentar as vendas na feira com algumas técnicas básicas, o que mais poderia fazer? No dia seguinte, apresentei meu plano a Conceição e Antônio: criar uma marca para o café que produziam, melhorar a embalagem, vender por um preço mais justo. Seus olhos brilharam com esperança. Você tem o tino da sua avó para os negócios. Conceição sorriu. Na feira seguinte, conheci Fátima, uma artesã que vendia peças de cerâmica pintadas à mão. Conversamos sobre parcerias. Ela poderia criar potes decorados para nossas geleias. Quando mencionei casualmente o nome de Ricardo, explicando brevemente minha situação, notei algo estranho. Fátima ficou tensa, desconversou, mudou de assunto rapidamente. Será que ela o conhecia? Ou conhecia alguém relacionado a ele? Na pequena São Bento, onde todos pareciam se conhecer, haveria mais histórias enterradas do que eu poderia imaginar. Preciso te contar uma coisa. Fátima apareceu no sítio numa tarde chuvosa, suas botas enlameadas e o rosto tenso. Estávamos sozinhas na varanda. Conceição havia ido à cidade comprar remédios para Antônio, que pegara uma gripe forte. Seu marido, Ricardo, ele ligou para várias pessoas na cidade há umas 3 semanas perguntando por você. Meu sangue gelou nas veias. Como ele soube onde me encontrar? O que exatamente ele disse? Perguntei, tentando disfarçar o tremor nas mãos enquanto servia café para nós duas. A chuva tamborilava no telhado, criando uma melodia ansiosa que combinava com meu estado de espírito. Deus, como eu amava e odiava aquele som. Lembrava das tempestades de verão em São Paulo, quando Ricardo e eu ainda éramos felizes. Ou pelo menos eu achava que éramos. Ele disse que era seu marido, que vocês tiveram uma briga e que estava desesperado para te encontrar. Ofereceu dinheiro por informações. Muita gente aqui tá precisando de grana, sabe como é?
Fátima olhou pela janela, evitando meu olhar. Quando te conheci na feira e você mencionou o nome dele, fiquei com medo. Achei que fosse coincidência, mas depois procurei seu nome no Facebook. Vi foto de vocês juntos. Aquela noite, não consegui dormir. Algo me dizia que isso não era apenas um marido arrependido tentando encontrar a esposa. Ricardo nunca fez nada por impulso. Cada gesto, cada decisão era calculada. Levantei da cama, o assoalho de madeira rangendo sob meus pés descalços, e fui até minha mala. No fundo, entre roupas raramente usadas, estava meu notebook. Será que ainda tinha bateria depois de tanto tempo? Por sorte, a internet rural instalada recentemente por Antônio. Tô velho, mas não quero ficar para trás. Funcionava bem o suficiente. Acessei e-mails antigos procurando qualquer coisa suspeita. Foi quando encontrei uma pasta arquivada que Ricardo criou. Seguros. Dentro, um documento que nunca tinha visto antes. O contrato completo do seguro de vida que assinei sem ler. Em caso de desaparecimento, o beneficiário poderá requerer o pagamento após declaração judicial de morte presumida. Mais abaixo, trocas de e-mails entre Ricardo e um advogado, discutindo prazos e procedimentos para a declaração de morte presumida em casos de desaparecimento. Se não houver notícias por 90 dias, podemos iniciar o processo, especialmente considerando regiões remotas com histórico de acidentes fatais. Meu estômago revirou. Ele não estava me procurando para se reconciliar. Estava checando se eu ainda estava viva e provavelmente torcendo para que não estivesse. E então, como uma bomba, um e-mail enviado há apenas 2 dias. Eu sei onde você está. Seguido de detalhes sobre o sítio, sobre Conceição, sobre minhas atividades nas últimas semanas. Alguém me observava. Alguém próximo. Quando Antônio entrou na cozinha de madrugada e me encontrou chorando sobre o notebook, não precisei explicar muito. Foi aquele homem da cidade que ligou, não foi? Eu falei com ele semana passada. Me desculpe, menina, não sabia. Então o traidor estava dentro de casa. Como em um jogo de xadrez, eu estava cercada por todos os lados. Antônio não fez por mal. Conceição defendeu o marido, suas mãos enrugadas apertando um pano de prato com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Estávamos sentados à mesa da cozinha, o café esfriando nas xícaras enquanto o sol da manhã iluminava as partículas de poeira que dançavam no ar. Ele não sabia de toda a história. Nem você sabe, minha filha. E chegou a hora de contar. Conceição suspirou profundamente, como quem se prepara para levantar um peso enorme. Primeiro preciso confessar algo. Minha filha em Curitiba, ela não existe. Era sua mãe, Mariana. Ela nunca foi para Curitiba. Morreu há 15 anos num acidente de carro em São Paulo. Lembrei imediatamente do que mamãe me contou, que foi criada por uma tia após a morte dos pais. Mais uma mentira para esconder suas origens. Por que ela mentiu sobre tudo? Por que fugiu daqui? Minha voz saiu mais alta do que pretendia, assustando o gato que cochilava no canto da cozinha. O bicho disparou para fora, derrubando uma vassoura no caminho. Conceição esperou o barulho passar antes de continuar, como se cada palavra fosse arrancada dolorosamente de dentro dela. A morte dela não foi acidental, como te contaram, Júlia. Seu padrasto, ele era violento. Os vizinhos ouviam brigas constantes. A polícia foi chamada várias vezes. Minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Mamãe nunca falou sobre violência, embora recordo dela sempre tensa quando meu padrasto chegava em casa, sempre verificando se tudo estava perfeito para evitar seu desagrado. A última briga foi a pior. Ele a empurrou escada abaixo. Disseram que foi acidente. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto enrugado de Conceição. Mariana fugiu de São Bento aos 17 anos porque engravidou. O pai da criança era filho de um homem poderoso na região, dono de várias fazendas. Eles negaram tudo, ameaçaram nossa família. Sua mãe deu à luz uma menina, que deu para a adoção, e depois fugiu para São Paulo, jurando nunca mais voltar. Anos depois conheceu seu pai.
E você nasceu, mas o passado nunca a deixou em paz. Conceição levantou-se com dificuldade e foi até um velho baú no canto da sala. De lá, tirou um envelope amarelado. Ricardo não conheceu você por acaso, menina. Ele sabia exatamente quem você era. O sobrenome dele é o mesmo do homem que negou apoio à sua mãe tantos anos atrás. A mesma família que há décadas tenta comprar estas terras. As peças se encaixavam de forma tão perfeita que era quase doloroso. Ele se aproximou deliberadamente para garantir que você nunca descobrisse sua herança. Dentro do envelope, documentos antigos mostravam que o pequeno sítio onde estávamos era apenas uma fração das terras originais da família. O resto foi tomado através de manobras legais duvidosas, aproveitando-se da morte do meu avô e da fuga da minha mãe. Guardei estes papéis por anos, esperando que Mariana voltasse para lutar pelo que é dela. Agora é seu direito lutar. Olhei para aqueles documentos amarelados e pensei na criança que crescia dentro de mim. O que Ricardo faria se soubesse da gravidez? Até onde ele iria para apagar qualquer traço dessa história? O carro preto e reluzente destoava da paisagem simples de São Bento. Ricardo desceu usando um terno caríssimo que conhecia bem. Eu mesma o havia comprado num shopping de luxo em São Paulo, usando o cartão de crédito dele, claro. Ao seu lado, um homem mais velho carregava uma pasta de couro. Um advogado, obviamente. Os moradores olhavam curiosos, alguns acenando, cumprimentando o doutor da capital que vinha procurar a esposa desaparecida. Que teatro bem montado. Júlia, meu amor, graças a Deus você está bem. Ricardo abriu os braços como se fosse me abraçar, seu rosto exibindo aquela preocupação perfeitamente ensaiada que eu já vi tantas vezes. Dei um passo para trás, mantendo distância. Conceição e Antônio estavam ao meu lado, silenciosos, mas firmes como duas árvores antigas que sobreviveram a muitas tempestades. Estive tão preocupado. Você sumiu, não atendia ligações. Que coincidência você me encontrar justo aqui, não é, Ricardo? Cruzei os braços sobre a barriga que começava a mostrar os primeiros sinais da gravidez, ainda imperceptíveis para quem não sabia. Depois de me abandonar numa cidade desconhecida, sem dinheiro, sem cartões, agora está preocupado? Seu sorriso vacilou por um segundo, mas logo se recompôs. Os espectadores que se reuniam na praça não perdiam uma palavra. O teatro agora tinha plateia. Amor, você precisa de ajuda. Teve um surto, fugiu. Esse estresse todo não é bom para você. Ele baixou a voz, aproximando-se como um predador. Vamos para casa. Tenho um médico excelente esperando para te atender. Podemos resolver isso discretamente. O advogado ao seu lado assentiu, sorrindo educadamente. Quase pude ouvir os pensamentos de Ricardo. Controle os danos, mantenha as aparências, resolva o problema. Pedi para conversar em particular e nos dirigimos à pequena lanchonete da dona Zefa, no canto da praça. O advogado ficou do lado de fora, olhando o relógio impacientemente. Assim que estávamos sozinhos, a máscara de Ricardo caiu. O que diabos você pensa que está fazendo? Tem ideia do quanto isso está me custando? Tive que inventar histórias, dizer que você teve um colapso nervoso. Sei exatamente o que estou fazendo, Ricardo. Da mesma forma que sei sobre o seguro de vida, sobre seus planos de me declarar morta, sobre a conexão da sua família com este lugar. Joguei as cartas na mesa, literalmente. Os documentos, os e-mails impressos, tudo espalhado entre xícaras de café barato. Também sei que você se casou comigo por causa dessas terras, não por amor. Diga-me, quanto vale a vida de uma esposa nos dias de hoje? 1 milhão? 2? O rosto dele transformou-se numa máscara de ódio. Você não vai conseguir provar nada. Sabe com quem está lidando? Minha família controla metade do judiciário do estado. Quanto a esse lugar... Ele riu com desdém, olhando pela janela para a pracinha simples. Ninguém vai acreditar que uma dona de casa instável mentalmente tem direito a qualquer coisa aqui. Eu tenho o seguro, lembra? Você assinou. E se acontecer
Acidente trágico, bem, será apenas o desfecho triste de uma história de doença mental. Não tive chance de responder. A porta da lanchonete se abriu e Fátima entrou, acompanhada de 2 homens de terno. Ricardo Mendes, você está detido para averiguação por suspeita de fraude, conspiração e tentativa de estelionato. Fátima mostrou um distintivo policial. Sou delegada da Polícia Federal, trabalhando disfarçada na investigação de fraudes imobiliárias na região. E você acabou de confessar suas intenções para uma gravação autorizada judicialmente. Os olhos de Ricardo se arregalaram em choque ao ver o pequeno dispositivo preso discretamente à minha blusa. Cheque-mate. Encosto minha mão na barriga de 6 meses, sentindo os chutes do pequeno ser que cresce dentro de mim. Do alto da colina, observo as fileiras de café que se estendem pelo vale, brilhando sob o sol da manhã. Faz quase 1 ano desde aquele dia na rodoviária, quando vendi minha aliança e escolhi um destino desconhecido. Quem poderia imaginar que estaria voltando para casa sem saber? Os processos judiciais seguem correndo, mas as primeiras vitórias já chegaram. Com a ajuda de um promotor honesto e os documentos guardados por Conceição, conseguimos provar a fraude que tentaram aplicar nas terras da minha família. Ricardo está respondendo a vários processos em liberdade, mas teve que entregar o passaporte. O império da família dele começa a ruir, à medida que outras vítimas surgem com histórias semelhantes. Karma é algo fascinante, não acha? O café produzido aqui agora leva o nome Raízes de Volta, com uma embalagem que conta nossa história de resistência. Criamos uma cooperativa que inclui pequenos produtores da região, pessoas que por anos foram exploradas pelos mesmos que tentaram nos destruir. Meus conhecimentos de marketing nunca foram tão bem aplicados. Nossa primeira exportação para uma cafeteria artesanal em São Paulo aconteceu mês passado. Tia Júlia, olha o que eu achei! Miguel, filho da nova administradora da cooperativa, corre em minha direção segurando um pequeno sapo verde. Sorrio para o garoto, lembrando de como eu mesma costumava colecionar criaturas do quintal quando criança, para o horror da minha mãe. Decidi chamar meu filho de Antônio, em homenagem ao velho que nos deixou 3 meses atrás, dormindo tranquilamente após ver a primeira colheita da cooperativa. Conceição diz que ele partiu em paz, sabendo que a promessa feita à minha avó tinha sido cumprida. As terras voltaram para as mãos certas, foram suas últimas palavras. Às vezes, quando o vento sopra de certo jeito entre as árvores antigas do pomar, quase posso ouvir a voz dele, rindo daquele jeito característico que fazia seus olhos quase desaparecerem entre as rugas. Ontem, inauguramos a Fundação Mariana, um centro de apoio para mulheres em situação de violência doméstica. Usando parte dos recursos recuperados nos processos, conseguimos montar uma estrutura que oferece abrigo temporário, assistência jurídica e cursos profissionalizantes. Minha mãe não teve essa rede de apoio quando precisou, mas outras mulheres terão. É assim que honramos os que vieram antes de nós, transformando sua dor em alicerce para um futuro melhor. Caminhando entre os pés de café carregados de frutos vermelhos, sinto uma paz que nunca experimentei na vida agitada que levava em São Paulo. Meu filho chuta dentro da barriga, como se quisesse me lembrar que está ali, ansioso para conhecer o mundo. Calma, pequeno, sussurro, acariciando a barriga. Temos todo o tempo do mundo agora. O abandono que parecia o fim da minha história foi apenas o começo de outra, muito mais verdadeira. Às vezes, precisamos nos perder completamente para finalmente encontrar o caminho de volta para casa.